Sejam bem-vindos, Torá, órgão e instrução de luz para as nações. A instrução de hoje é no livro de Provérbios, no capítulo 20, no versículo 1. O assunto que nós iremos tratar, a instrução que nós iremos receber hoje deste versículo é a nossa relação com o vinho. Nós vamos ver como deve ser a maneira correta de nós usufruirmos do vinho. Nós vamos ver nesse versículo quais as consequências de nós exagerarmos no vinho e chegarmos ao estado de embriaguez. O que ele causa na nossa vida? Quais são as consequências graves que o vinho pode trazer para cada ser humano que não sabe usufruir de forma equilibrada? Nós sabemos que bom é o vinho, bebido no tempo certo e na medida certa. O que é o vinho? É alegria para o coração do homem. O vinho, ele é usado para fazer celebrações, cerimônias, porém, se o vinho ele for usado de forma inadequada, ele acaba que trazendo grandes problemas tanto à nossa saúde, como também trazendo grandes problemas para nossa família, para a sociedade, e ele causa graves consequências, que são os danos físicos causados por quedas, são causados por brigas e muitas outras coisas piores. Nós vemos que o vinho, ele não causa em si a embriaguez, ele não tem esse poder em si de causar embriaguez. O álcool em si, ele não causa a embriaguez. O que causa a embriaguez é o ácido graxo que é produzido pelo álcool. Isso ele causa a embriaguez. Então ele traz o distúrbio de personalidade, ele traz as alterações e ele traz os problemas que são evidenciados constantemente na nossa atualidade e nos tempos antigos. Nós sabemos das consequências. Nós vemos que um dos primeiros homens a usufruir, um dos primeiros homens que eu falo em evidência a usufruir desse fruto que era a uva, nós vemos que foi Noa, chamado de Noé. A palavra Noa quer dizer repouso, descanso. Então Noa, após ele sair da arca, ele plantou uma vinha, e essa vinha que ele plantou, ele acabou preparando de sua forma artesanal o vinho, e ele exagerou um pouco e se embriagou. E para os leitores da Bíblia, sabe das consequências do que houve. Um dos seus filhos, no caso Ram ou Cam, como é conhecido, foi até ele e acabou vendo a nudez do pai e recebeu as palavras de repreensão do seu pai. Seus outros filhos foram de costa e o cobriram como sinal de reverência e respeito, mesmo vendo o pai no estado em que se encontrava. Então essa parte bíblica nos dá um exemplo para os filhos que muitas das vezes encontram seus pais em estado de embriaguez e falta-lhes com respeito. E deve ter o mesmo respeito, seja ele estando sóbrio ou ele estando em estado de embriaguez. O versículo de hoje ele diz da seguinte forma: quem se embebeda com vinho é um zombador. Ele troa a bebida forte, e quem é desencaminhado por ela não é sábio. Se nós queremos um caminho de busca pela sabedoria, nós devemos usar o vinho de forma equilibrada, de forma moderada. Usar ele nos momentos certos, momentos cerimoniais, e usar ele, se as pessoas que têm o costume de tomar uma taça de vinho como forma medicinal, recomendações médicas, ele é muito bom. Porém, o uso exagerado, ele traz o mal sobre nossas vidas. Em hebraico, nós temos essa leitura, Letz
Yain, Homer, Shekal, Vekal, Shoger, Bo, Lu, Erkam. Então nós vemos aqui que logo no início nós temos aqui Letze, brincalhão. Hai Yaim, o vinho. Homer, o quê? Shekal, remuneração ou mentira. Vekal, tudo, totalidade. Shoger, errado ou orgulhoso. Bo, para ele. Lu, não. Erkam, seja sábio. Se nós pegássemos aqui e fôssemos tentar entender da forma aqui que está em hebraico aqui, fica uma coisa meia desconexa, né? Nós não iríamos compreender em sua forma plena. Mas quando fazemos nós pegamos as palavras, as frases, nós as organizamos colocando por ordem e nós começamos a colocar sujeito e verbo de forma adequada, nós conseguimos compreender o que esse versículo está trazendo para nós de forma íntegra, de forma completa, para nós termos uma compreensão maior. Então nós vemos aqui que nós temos a palavra brincalhão, vinho, remuneração, tudo, errado, orgulho, ele, não e sábio. Então nós iniciamos esse versículo da seguinte forma. Brincalhão. Por que brincalhão? Extrovertido, lúdico. A palavra extrovertido é a palavra confiante. Uma pessoa, quando ele bebe, muitas pessoas eles estão sóbrios, eles não são autoconfiantes, eles não são aquelas pessoas extrovertidas. Mas quando eles começam a beber, seja cerveja, seja vinho, seja bebida destilada, eles ficam um pouco mais confiantes, ficam ousados. E essa palavra letze, ela traz consigo a palavra extrovertido, lúdico, porque a palavra lúdico é enganoso. Essa pessoa, quando ela começa a beber, ela começa a brincar, dançar, se divertir, fica mais confiante, fica mais extrovertido, mas com isso ela também se torna uma pessoa enganadora. Ela começa a usar essa sua confiança para enganar as pessoas. E isso é uma das consequências da pessoa que usa de forma exagerada o vinho que deveria ser usado de forma moderada para trazer apenas essa parte de ser extrovertido e confiante, para que ela pudesse lhe trazer um pouco mais de alegria ao seu coração. E nós vemos que nós temos a palavra aqui que é remuneração. Remuneração. Como assim remuneração? A remuneração é o salário, é a recompensa. Então nós vemos que a recompensa pela embriaguez, que é a remuneração por este estado de embriaguez, o exagero da bebida, o salário que nós recebemos a pessoa se tornar uma pessoa enganadora e mentirosa. É raro você encontrar uma pessoa que ele vive em estado de embriaguez, para ele não ser um engano, procurar enganar as pessoas e mentir. Nós vemos, não vou usar exemplos aqui, mas tem exemplos inúmeros de pessoas que quando ele começa a beber, ele já se transforma completamente. Nós temos a palavra tudo, que é a palavra vekal. Vekal é tudo, totalidade. Então essa palavra aqui,
nós vemos que ele fica completo nesse esquisito. Digamos que ele se torna o oposto do sábio, mas como se ele fosse um determinado sábio, porque a pessoa, quando ele está embriagado, ele é mais confiante, ele é mais extrovertido e ele tem mais, até um certo ponto da bebida, ele tem mais eloquência no falar, ele se sente mais desinibido para falar, porque as pessoas, às vezes, quando eles não bebem, eles têm aquele estado natural deles, são as pessoas mais tímidas, eles não se soltam completamente, mas após a bebida, ele se solta completamente e acaba falando coisas que não deveria, que no caso, entre o muito falar, vem as mentiras e o engano. Então ele fica totalmente, completamente dominado pela bebida. Shogel é o erro onde vem a prática de coisas erradas, onde essa pessoa ela já perdeu o equilíbrio, ele não consegue mais se controlar, se equilibrar, então agora ele começa a só seguir uma trilha errada. Ele se torna uma pessoa orgulhosa. Ele não ouve mais as outras pessoas. Quando a pessoa está no estado de embriaguez, ele não ouve mais ninguém, que é a palavra shogel, orgulhoso, errado. Ele está errado e aí o conselho é que a pessoa que ele é propenso ao alcoolismo, à bebida, ele é propenso ao vício, ele não tem o controle e o domínio, é que ele se mantenha distante da bebida, do vinho, da cerveja, porque geralmente é através de você tomar um gole que seu apetite vai ser aguçado para você querer usufruir de outras bebidas mais fortes. Então aqui diz, quem se embebeda com vinho é zombador, e troa bebida forte, enquanto é desencaminhado por ele, não fica sábio. Essa pessoa, enquanto ele está vivendo uma vida de embriaguez, uma vida dedicada ao alcoolismo, uma vida voltada para o usufruir somente dos prazeres do vinho, essa pessoa ele não alcança níveis de sabedoria. Então, se você quer alcançar níveis de sabedoria, você precisa entender uma coisa. Não é pelo caminho da embriaguez, não é pelo caminho do vinho que você vai alcançar a sabedoria, de forma alguma. Não é você se sentindo mais desinibido, não é você se sentindo mais extrovertido que vai fazer você se soltar e que você vai buscar sabedoria através dessa forma. Não, você vai buscar sabedoria de forma sã, de forma sóbria, para que você possa ter o prazer de usufruir desse estado que você recebe da palavra, do conhecimento, porque o conhecimento, ele te traz uma espécie de êxtase, a sabedoria te traz uma espécie de êxtase, porque quando você começa a usufruir do conhecimento, da sabedoria, do entendimento, isso te eleva a um outro nível de consciência. E essa elevação de outro nível de consciência, que não é elevada a sua consciência, não é elevado o seu interior, porque o vinho ele tem um determinado poder de trazer a sua extroversão, que é as suas atitudes, que está dentro de você, as suas intenções que está dentro de você, elas são dirigidas para fora. As suas vontades que você tem de se expressar, quando você usufrui do vinho, você se torna extrovertido, ou seja, você pega tudo aquilo que está no seu interior e você externaliza ela. Mas você não precisa disso para externalizar. O que você pensa, o que você sente, o seu conteúdo interno. Você precisa simplesmente da sabedoria do Eterno. Você precisa do conhecimento, do entendimento, do discernimento, para que através da influência, da expressão do Ruach HaKodesh, do Espírito, do sopro sagrado, do sopro de santidade do Eterno, ele venha se expressar através de você, para trazer boas coisas ao mundo, para trazer luz ao mundo, para trazer o que é bom ao mundo, e não para
expressar para o mundo somente as suas intenções, as suas vontades, os seus desabor, o seu sofrimento, a sua tristeza, as suas angústias, os seus abatimentos, porque é isso que a bebida ela traz, desabor. Ela traz sofrimento, traz tristeza, angústia, os pesares da pessoa, eles são todos expostos na bebida. Então, busque a sabedoria ao invés de o vinho. Um abraço a todos, tudo bom, que o Eterno abençoe.